Olá, queridos amigos! Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 23 da obra Jesus no Lar, chamado Os Mensageiros Distraídos. E ele começa assim. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e desejosos de socorrer os tutelados que sofriam na região remota do seu domínio. Enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam um atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidos agora, numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trio mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos, quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiam as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto, à míngua do prometido recurso, não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo temos um mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se demandam em desvarios verbais de toda a espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência
e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Nesta lição, Jesus deixa claro que as diferentes religiões são recursos divinos como medicações para amparar, para auxiliar a todos nós que estamos aqui na Terra. E chama a atenção daqueles que estão à frente nas religiões, daqueles que detêm o conhecimento, né, de questões divinas e que devem priorizar a assistência ao próximo e não as discussões, a perda de tempo em tentar se dizer qual religião que está mais certa, qual que está errada, as discussões infrutíferas que acabam sendo essa perda de tempo durante a nossa encarnação, onde nós deixamos de cumprir os nossos deveres para ficarmos debatendo os conflitos, para ficarmos muitas vezes guerreando com aqueles que pensam diferente de nós. E nós podemos fazer referência à obra Os Mensageiros do Espírito André Luiz, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz nos narra a preparação dos religiosos, daqueles que vão vir como espíritas, protestantes, católicos, como os pastores evangélicos, com a missão de trazer parte do conhecimento divino para consolar corações, para auxiliar irmãos de jornada a aproveitarem a encarnação para progredir. Então, nós vemos que Deus semeia de muitas formas e é fundamental nós darmos bastante atenção ao cumprimento dos nossos deveres, sem perda de tempo em questões infrutíferas, em conflitos desnecessários. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.